Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito, sou enfermeiro e hoje eu vou falar de superfície corporal queimada no adulto. Você já atendeu ou vai atender algum dia um paciente que tem parte do corpo queimada, seja por queimaduras químicas, elétricas ou mesmo temperaturas elevadas ou muito frias, tá certo? Altas ou baixas temperaturas. E quando você pega esse paciente para atender, eu tenho que saber fazer o cálculo da superfície corporal queimada e depois fazer um cálculo de reposição volêmica. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre queimadura, a superfície corporal queimada no adulto, e mais à frente, nessa mesma aula, eu vou falar um pouquinho sobre a superfície corporal queimada na criança. E lá no finalzinho, se você não perder, você vai ver também uma informação sobre como fazer o cálculo de reposição volêmica do paciente queimado. Vamos começar falando do adulto na cabeça. Caso ele tenha queimado a superfície corporal queimada, seja na cabeça, seja toda a parte anterior e posterior, toda a cabeça. Toda a cabeça vale 9%, tá? 9%. Caso seja atingido somente a parte anterior, você vai dividir 9%, então seria 4,5%. Tudo bem? Você tem que saber isso. Toda a cabeça, 9%. Caso seja somente a parte anterior ou somente a parte posterior, 4,5%. Foi somente metade da face, tá certo? Então você vai dividir aqueles 4,5%. Tudo bem? Agora vamos falar da região do tronco. E o tronco se divide em duas partes. A parte anterior e a parte posterior. Na parte anterior, você vai dividir a parte anterior em duas partes, tá? A parte anterior você vai dividir em duas partes, duas frentes. A primeira frente anterior é a parte superior e a parte inferior. O que seria isso? É a parte do tronco, depois a parte da região aqui do diafragma para baixo, que é a região abdominal. Caso você queira dividir assim. Caso não, você pode fazer o cálculo inteiro. Olha só, o cálculo inteiro seria o seguinte. Olha só, toda a parte anterior é 18%. Toda a parte anterior, contando com a parte superior, a parte do tórax e a parte do abdômen, tá? Agora, quando você divide a parte anterior em duas frentes, fica assim, olha só, 9% e 9%, somando os 18% da parte anterior. E isso também acontece na parte posterior. Olha só, na parte posterior temos superior e temos inferior, tá? Que aí o cálculo é o mesmo. Na parte superior, 9%, na parte inferior, 9%, totalizando 18%, tá? Então, temos 18%, temos 18% da superfície corporal queimada no tronco posterior. Quando atinge todo o dorso, 18%. Quando atinge todo o dorso, 18%. Quando atinge metade do dorso, imaginando que é a parte superior, 9%. Quando atinge a parte inferior, mais 9%. Ok? Agora vamos para mais uma parte. Membro inferior e membro superior. Membro superior, cada membro vale 9%. Direito e esquerdo. Direito vale 9%, esquerdo 9%. Caso você tenha que dividir, exemplo, queimou metade desse braço, tá certo? 4,5%. É a mesma coisa da divisão da face. Agora, a última parte dos membros, tá? É a parte do membro inferior. E cada um vale 18%. 18%. Tá bom? Cada membro inferior vale 18%. Direito, se eu queimei toda a parte do membro inferior direito, 18%. Se eu queimei somente a face total anterior, vale 9%. Face posterior do membro, tá? Inferior, 9%, totalizando 18%. Então, direita e esquerda, cada um vale 18%, tá bom? E a região genitália vale 1%,
tá bom? 1% da região superficial, da superfície corporal queimada, tá? Então, quando atinge somente a região genital, 1%. Isso não quer dizer que não é grave, tá? Isso quer dizer que atingiu somente 1% de toda a estrutura corporal queimada, 1%. Depois eu irei fazer um novo vídeo falando sobre a gravidade, tá certo? Fazendo o cálculo de profundidade da superfície e da gravidade da queimadura, porque queimaduras mesmo na região genitália, que é 1%, é grave. Então eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Aguarda agora um pouquinho mais do que você vai ver nesse vídeo ainda sobre a queimadura e a superfície corporal queimada na criança. Aguarda aí. Você já imaginou como que é trabalhar no pronto-socorro numa emergência, mas você tem dúvidas sobre diluição e as principais drogas mais usadas? Bom, eu sei que isso é um desafio para muita gente, por isso eu criei um e-book muito simples, rápido e objetivo, falando das principais drogas e também de como diluir. Tá? As drogas como dobutamina, noradrenalina, dopamina, entre outras drogas que você usa com muita frequência na emergência. Um e-book muito simples, rápido e direto ao ponto. Vou deixar aqui o link aqui embaixo, é só você clicar e conhecer esse material que vai salvar o seu plantão. E como eu falei, agora nós iremos entrar no tema de superfície corporal queimada na criança, tá? E lactente, porque é dividido em duas partes, dividido em criança e lactente. Já montei uma tabelinha para ficar mais fácil de explicar para vocês. Olha só, superfície corporal queimada na criança, vamos falar primeiro da criança. A cabeça vale 12%, tá certo? Desde a face anterior e posterior. Criança é um indivíduo maior de 1 ano de idade. Algumas literaturas podem colocar até 2 anos de idade, tá? Então a criança é um indivíduo acima de 1 ano de idade. No tronco, a queimadura ou a superfície corporal queimada na criança divide em 18% anterior e posterior, tá? Anterior 18%, posterior 18%, totalizando 36%, igualzinho ao adulto. Agora, membro superior vale 9% cada membro. Membro superior esquerdo, membro superior direito, cada um deles vale 9%. A grande diferença mesmo está aqui, ó. E agora começa a ter uma fração aí, tá? Olha só, 16,5% de superfície corporal queimada para cada membro. Então, membro inferior esquerdo, 16,5%, membro inferior direito, 16,5%. E aí, na genital, 1%. Agora, no lactente, tá? Lactente é um indivíduo de 28 dias a 1 ano de idade, tá? Algumas literaturas colocam lactente como até 2 anos. Lembrando que lactente até 2 anos, a ideia é literária. Entre outros livros, você vai encontrar lactente até 6 meses. Então, isso vai diferenciar um pouquinho. Falando de trauma, falando de queimadura, é assim que nós iremos calcular. Superfície corporal queimada no lactente. A cabeça vale 18%. Anterior e posterior, 18%. Agora, ó, o tronco vale 18% na face anterior e mais 18% na face posterior, tá? Totalizando 36%. Então, face anterior do tronco mais a face posterior, 36%. Vamos falar agora de membro superior, tá bom? Membro superior, cada membro superior vale 9%. Membro superior esquerdo, 9%. Membro superior direito, 9%. Agora vamos falar de membro inferior. Vem outra grande diferença aqui. Por isso eu coloquei aqui em verde para destacar. Olha só, 13,5%, tá? No membro inferior esquerdo e mais 13,5% no membro inferior direito. Então, essas aqui são as grandes diferenças, bem nítidas, tá? E na genitália, 1%. Existem outras diferenças, porém, essas aqui é a mais específica porque tem agora 16,5, 13,5, algo que não tinha anteriormente. Então, isso aqui é o cálculo que a gente faz da superfície corporal queimada no adulto,
na criança e no lactente, também conhecido como regra dos 9. Tá? Isso aqui não é exato, mas te dá base para que você possa fazer a reposição volêmica posteriormente. Eu espero que tenha sido útil essa aula e aguardo você nas próximas aulas. Um abraço, até mais.